Bom, pessoal, então vamos fazer agora a construção do fluxo de caixa. O fluxo de caixa que nós vamos propor é o fluxo de caixa feito através do método indireto. O método indireto é aquele que a gente parte do lucro líquido da empresa, né, da companhia, e a gente vai ajustando esse lucro líquido, né, pelos eventos, né, receitas e despesas que estão presentes no lucro, mas que não impactam o fluxo de caixa, e também das variações dos elementos dos ativos e passivos operacionais. O fluxo de caixa que nós iremos fazer, ele vai ser construído com base nos papéis de trabalho. Esses papéis de trabalho, eles estão melhor explicados no livro, né, Pronunciamentos Contábeis na Prática, volume 3, onde você vai ter lá na seção de DFC a apresentação dos papéis de trabalho. A gente aqui vai falar sobre eles e já vai explicar na prática como preenchê-los. Então, quem quiser maiores informações, aí, se possível, depois dá uma lidinha lá no livro, que vai ter um complemento dessa informação, a forma mais teórica, mais detalhada, tudo por escrito. Para que a gente possa iniciar a confecção dos papéis de trabalho, primeiramente, nós precisamos do balanço fechado e do balanço comparativo. Então, nós temos aí o exercício de X1 e o exercício de X2, onde nós vamos ter os saldos das contas que foram utilizadas pela empresa. E a gente vai ter também a variação de um ano para o outro. Então, por exemplo, quando a gente chega aqui em estoques, estoques não existia no ano passado, então você não tinha estoques no ano de X1. Aí, no ano de X2, você já tem aqui um estoque na empresa. Evidentemente, a variação é a variação de X2 em relação a X1. Então, como não havia nada em X1, a variação é o próprio exercício de X2, 1.993. Mas o caixa, aliás, o banco, ele tinha saldo em X1. Então, ficou a variação de X2 para X1 é 124.500 menos 54.400. Então, a variação entre as contas é de 70.100. E isso foi feito para todas as contas do balanço, tanto as ativas como as passivas, operacionais, circulantes e não circulantes. Então, nós temos aqui as contas relacionadas e as variações entre estas contas. E também nós precisamos classificar as contas. Essa classificação, ela está associada com aquelas 3 atividades do fluxo de caixa. Então, nós temos que o fluxo de caixa, seja ele pelo método direto ou indireto, isso não vem ao caso, o fluxo de caixa ele possui 3 grupos de atividades. Quais são eles? As atividades operacionais, as de investimento e as de financiamento. Esses 3 grupos de atividades precisam estar discriminadas aqui no nosso balanço, para que a gente possa, a partir dessa classificação, montar a DFC. Então, essa classificação ela é muito importante, porque é ela quem vai nos guiar pelo preenchimento dos papéis de trabalho. Então, o que é que nós temos aqui? Que em relação ao ativo circulante, a atividade de estoque ela é considerada de forma clássica como sendo uma atividade operacional, porque está relacionado ali com a atividade de compra e venda da empresa. Então, claro, ela é considerada a principal atividade operacional de qualquer empresa. Por outro lado, olhando o passivo, nós vamos ter que o ICMS a recolher e o IR também são consideradas atividades operacionais. Por quê? Porque os impostos, como nós já vimos, eles são todos classificados, eles podem ser todos classificados dentro do grupo das atividades operacionais. O ICMS, pela sua característica, ele é operacional, porque ele está relacionado com as vendas de mercadorias, então não há dúvidas em relação ao ICMS. E o imposto de renda
nós vimos lá no pronunciamento técnico CPC 03 que ele pode também ser considerado atividade operacional. Então, nós temos aqui no passivo circulante as duas atividades operacionais clássicas. Olhando para o passivo não circulante, a gente vai encontrar aqui o passivo de desinstalação. Esse passivo de desinstalação, recapitulando o que vem a ser esse passivo, ele vai surgir quando nós temos um ativo imobilizado, cujo ativo ele tem um tempo fixado de geração de benefícios econômicos. Após aquele período, o passivo ele será desinstalado, desativado, e a área onde estava localizado o ativo será, então, totalmente removida. Então, o que acontece com esse ativo? Ele tem uma característica especial, que é o tempo. Ele tem um tempo de geração limitado de benefícios econômicos. Então, diferente de outros passivos, de outros ativos, que possuem lá um tempo, não é a priori, né? Claro que tem a sua vida útil e tal, mas você não vai desmontar, não vai desinstalar, não vai desativar, ele vai continuar gerando benefícios. Quando aquela máquina ficar velhinha, você substitui, troca por outra, e assim a fábrica vai andando, a fábrica vai gerando benefícios de forma indefinida. Claro que os ativos possuem vida útil, mas eles vão sendo substituídos no tempo, e a geração de benefícios ela é indefinida no tempo, ela vai gerando benefícios enquanto a fábrica estiver funcionando. E a priori isso daí vai ser contínuo. Outros ativos, eles possuem um tempo limitado de geração de benefícios, não é? Então, quando isso acontece, a gente está diante de um ativo que, no final daquele período, ele vai ser completamente desativado, desinstalado, e tudo vai acabar em relação aos benefícios econômicos, vão cessar. Então, quando a gente estiver diante desse ativo, é necessário que, no momento do reconhecimento inicial desse ativo, nós também constituamos o que a gente chama do passivo de desinstalação, que corresponde aos gastos que serão incorridos lá no final, quando esse ativo ele for desinstalado. Então, no momento inicial da construção dos custos do ativo, você também insere, dentro dos custos, debita, né, no ativo, o valor provável da desinstalação. E a contrapartida é passivo de desinstalação, que é justamente esse passivo que a gente está encontrando aqui, passivo de desinstalação. O que vai acontecer? Esse passivo de desinstalação, ele não é considerado uma atividade de financiamento. Por quê? Porque ele não está associado com o que caracteriza uma atividade de financiamento. Ele está no passivo, mas a característica dele não se encaixa naquilo que nós chamamos das atividades de financiamento, que são relacionadas com a captação de recursos, seja próprios, seja de terceiros. Veja, isso não está relacionado com captação de recursos. Esse passivo ele está relacionado lá com o ativo, e ele vai ser exigido lá no final, quando a minha geração de benefícios se acabar. Então, qual é a regrinha em relação à classificação? Ora, quando uma atividade ela não pode ser enquadrada como atividade de financiamento e ela não é enquadrada como atividade de investimento, qual é a regra? A regra é que ela será considerada uma atividade operacional. Então, esse é bem o sentido, é bem o jeitão, tá, do meu passivo de desinstalação. Esse passivo ele nem é financiamento, nem é investimento. Então, ele é classificado como sendo atividade operacional. Fechado, né, a atividade operacional, vamos para a atividade de investimento. As atividades de investimento, via de regra, claro que existem exceções, mas via de regra, elas estão todas associadas com os ativos não circulantes. Por quê? Porque representam aí aqueles gastos, né, aquela saída de recursos que vão ali alimentar a base, né, de fluxos de caixa futuros. Então, a priori, são contas que estão relacionadas com os ativos não circulantes, né, imobilizados
investimentos e intangíveis. Um diferencial nesse nosso exercício é que dentro do ativo não circulante nós temos um contas a receber. E esse contas a receber, ele é considerado uma atividade de investimento, por quê? Porque ele se refere à venda de um determinado equipamento, né? E aí, o que acontece? Vendeu-se o equipamento, só que se vendeu a prazo. E por ter se vendido a prazo, gerou-se aí um contas a receber oriundo da venda. Então, o que a gente estudou lá nas atividades de investimento? A atividade de investimento, ela abrange tanto os gastos, né, que são envolvidos na aquisição de ativos de longo prazo, né, imobilizados, investimentos e intangíveis, como também abrange o recebimento pela venda de tais ativos. Então, se a gente vende uma máquina, se a gente vende um veículo, não é? Se a gente vende esses imobilizados, a venda, não é, desses imobilizados, a entrada de caixa referente à venda desses imobilizados, isso é considerado uma atividade de investimento. Então, perceba que foi exatamente isso que aconteceu. Se a gente for recapitular a origem dessa conta, né, do contas a receber e dos juros a apropriar, a gente vai verificar que estão associados à venda dos ativos de longo prazo, que eram os ativos de investimento. Os imobilizados, via de regra, são todos considerados atividades de investimento, então eles estão aqui classificados, e também a própria depreciação acumulada. Essas propriedades para investimento são os terrenos que foram adquiridos pela companhia, não é? E aqui os intangíveis evidenciados aqui. Então, são todos considerados atividades de investimento. E em relação às atividades de financiamento, nós temos os passivos. Em relação aos passivos, nós já sabemos que os dividendos são considerados, atividades de financiamento, não é? Porque, segundo o pronunciamento técnico, quando a empresa distribui dividendos, ela estaria aí restituindo o capital dos sócios, né? Os dividendos representam isso, na verdade. Os dividendos representam o pagamento, entre aspas, pelos recursos que os sócios aportaram na companhia. Então, como o aporte de recursos é uma atividade clássica de financiamento via capital próprio, então nada mais natural que o pagamento desses recursos aos sócios, né? Ou seja, o pagamento de dividendos também se enquadre como atividade de financiamento. O contas a pagar, relacionado aqui ao financiamento de um equipamento, né, que foi comprado a prazo, então é uma atividade de financiamento, e aqui nós temos que todo patrimônio líquido também se enquadra como atividade de financiamento. E aí a gente completa a classificação de todas as contas do balanço. Lembrando, pessoal, que é fundamental que essa classificação seja feita de forma correta. Por quê? Porque se a gente errar essa classificação, a gente vai errar toda a DFC, tá bom? E o caixa, né? Evidentemente, o caixa, ele não foi classificado, mas porque o caixa é exatamente o que nós queremos remontar através da construção da DFC. Então, essa variação aqui de 7.100 é a variação que nós iremos perseguir e iremos demonstrar na nossa demonstração dos fluxos de caixa. Vamos agora, a partir do que nós classificamos como operacional, investimento e financiamento, vamos começar a confecção do papel de trabalho número 1. Vamos agora para a primeira parte do preenchimento dos papéis de trabalho. Esse daí é o papel de trabalho número 1. E qual é o objetivo dele? O objetivo dele é sintetizar tudo aquilo que a gente fez de forma mais ampla lá no nosso balanço patrimonial, lá atrás. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui o ativo operacional e o passivo operacional. Como que a gente chegou? O que são esses valores, né? Esses valores, eles representam
tudo que a gente classificou lá no balanço como sendo atividade operacional, tanto ativa como passiva, não é? Então, fazendo agora uma conferência, se nós voltarmos para o balanço patrimonial, o que a gente vai encontrar? Que no ano de X1, nós não tínhamos nenhuma conta classificada como sendo ativo operacional. Então, o nosso ativo operacional em X1 é 0. Em X2, o que vai acontecer? O nosso ativo operacional se resume na conta de estoques. Ela é a única conta que foi classificada como sendo operacional em todo o meu ativo. Então, o que vai acontecer? Esse valor a gente vai passar para cá. E aqui a gente vai ter a variação entre o ano de X2 e o ano de X1. Em relação ao passivo, o raciocínio ele é análogo. Se nós formos observar, em X1, a gente não tinha nenhuma classificação de passivo operacional. Aí, por isso, que aqui vai ser o quê? 0. Já em X2, a gente já vai encontrar aqui alguns passivos que foram classificados como operacionais, que é o ICMS, o imposto de renda e o passivo de desinstalação. Então, se nós somarmos esses 3 valores, a gente vai chegar no saldo de 34.596. Aqui no finalzinho da tela, a gente vai encontrar o somatório desses 3 valores, 34.596. Então, a gente vai pegar esse valor e a gente vai transferir para cá, 34.596. E aí, a variação entre um e outro, como não existia nada em X1, a variação é o próprio valor da conta de X2. Um detalhe que a gente vai ter que prestar atenção, e isso vai se repetir para todos os passivos, é que o valor da conta do passivo será sempre com um sinalzinho negativo. Isso decorre da própria natureza da equação patrimonial. Qual é a equação patrimonial básica? Que o ativo menos o passivo é igual a 0. Né? Assim, total do ativo. Se a gente pegar todo o ativo e subtrair de todo o passivo, vai zerar. É por isso que o ativo é igual ao passivo e um menos o outro, evidentemente, é 0. Então, todas as vezes que nós estivermos lidando com passivos, seja operacional, seja de financiamento, a gente vai ter que colocar aqui um sinalzinho negativo para indicar que estamos lidando com um passivo, tá bom? Em relação às atividades de investimento, o raciocínio é semelhante ao que nós vimos lá no operacional. Então, perceba, se a gente pegar aqui o contas a receber e a gente voltar lá para o balanço patrimonial, a gente vai ver que não tinha saldo nenhum em contas a receber. Então, significa que no ano de X1, essa operação vai ficar com 0. No entanto, no ano de X2, ela já vai aparecer com saldo. E aí a gente vai ver que o saldo representa o somatório desses 2 valores aqui. Então, esses 2 valores vão somar quanto? 5.062, se a gente for ver aqui no finalzinho da nossa tela. Então, esse valor de 5.062, a gente vai transportar ele para cá, e a variação vai ser ele próprio, porque não tinha nada em X1. Raciocínio semelhante para as propriedades para investimento. A gente vai ver que não tinha nada no ano anterior. Veja. Então, não tinha nada no ano anterior, não é? Aqui em X1. E vai passar a ter no ano de X2. Então, a gente vem para cá e repete essa informação. Em relação ao imobilizado, mesma coisa. Então, o que vai acontecer com o imobilizado? Eu vou verificar qual é o saldo dessa conta. Então, a gente vai ver aqui que é 10.600. Estão acompanhando aqui no final. Então, esse valor em X1 é isso aqui, tá vendo? E aí, mesma coisa para X2. Tá vendo aqui? 27.669. Esse valor vem para cá. E aqui a gente
puxa a diferença. Lembre-se que no imobilizado a gente vai contar não somente com as máquinas e os equipamentos, mas a gente também vai somar a depreciação. Não pode esquecer isso não, a depreciação vai entrar aqui no somatório do grupo do imobilizado, não esquece isso não. Em relação ao intangível, a mesma coisa. Então, você vem para cá, a gente não tinha nada, né? Em X1, e aí em X2 já vai aparecer aqui 6.300. Aqui, ó, tá vendo aqui embaixo? Então, tá aqui, e aqui a diferença, ok? Do lado de lá, do financiamento, o raciocínio é a mesma coisa. Então, a gente vem para cá. Então, quem que é o financiamento? Então, sim, um detalhe. Esse financiamento, ele vai se dividir em financiamento oriundo dos passivos e o financiamento oriundo do próprio PL, tá bom, pessoal? Então, vamos começar pelos passivos. Então, o passivo, ele não tem nada. Se você for ver aqui, ó, em X1, ele não tem nada de atividade de financiamento. Só vai aparecer em X2. Aí, quem que é? É esse valor mais esse. E não esquece de considerar os juros, né? Os juros a apropriar entra. Então, qual que é o somatório desses dois valores? 3, né? 36.000, tá vendo? Ó, 882. Então, muito bem, a gente vem, então, bota esse valorzinho aqui. 36.882. E aí, a gente lembra que o valor ele vem com um negativozinho, porque estamos falando aí de passivos. Em relação ao PL, lembrando que esse PL aqui também é um passivo, é um financiamento, só que de capital próprio. A gente vem para cá. É isso aqui, em X1, que dá 65.000, dá uma olhadinha aqui embaixo. Tá vendo? Negativo. E em X2 é 96.247. Tá vendo? Então, espero que vocês tenham entendido. A gente vai transferir, na verdade, tudo que a gente classificou lá como operacional, investimento e financiamento, a gente transfere para cá. E aqui a gente vai, isso aqui está de cinza, porque é o que a gente vai procurar explicar, que é a variação do caixa de X1 e de X2, né? Quando a gente vem aqui para o total, o que vai acontecer com esse total? Esse total, ele representa o somatório de tudo que a gente transportou do balanço. Então, por que vai zerar? Por que dá zero? Por conta que o ativo menos o passivo, zero. Então, para a gente saber se a gente fez algum erro, isso aqui realmente tem que ser zero. Aí aqui está uma diferença de 1, né? Mas isso daqui, viu, pessoal, é arredondamento. Se a gente for olhar aqui no nosso balanço, a gente vai ver que a gente tem realmente uma diferença de R$1. Tá vendo aqui, ó? Total é 167.724 do lado do ativo. Do lado do passivo é 167.725. Esse R$1 é a diferença de arredondamento. Então, isso aqui nem vai nem vem, tá? A gente considera que tá tudo certinho, mesmo com essa diferença aí chata de R$1. Mas isso daí é irrelevante para o que a gente está querendo aqui mostrar, tá bom? Então, com isso, a gente completa o papel de trabalho número 1. Vamos agora para a explicação do papel de trabalho. Vamos agora passar para o preenchimento do papel de trabalho número 2. E em que consiste esse papel de trabalho? Ele é, na verdade, o detalhamento de tudo que a gente preencheu lá no papel de trabalho número 1. E vamos começar, então, pelas atividades operacionais, que são as primeiras do fluxo de caixa. Então, o que a gente colocou lá no outro papel de trabalho, no número 1? A gente somou o que a gente tinha feito lá no balanço e aglutinou como sendo os ativos, né, operacionais e os passivos. E aqui a gente vai discriminar, não é, aqueles valores que a gente colocou no papel de trabalho número 1.
Para que a gente chegue nesses valores, a gente vai precisar consultar o balanço patrimonial. Então, bem simples, vamos lá. Vamos voltar aqui para o balanço. E vamos chegar aqui no que nós chamamos da primeira atividade, que foi o ativo e que foi o estoque. Então, o que aconteceu com o estoque? Ele passou de nada, porque não existia nenhum valor, para R$ 1.993. Então, o que aconteceu? Aconteceu um aumento na conta do estoque. E aí, qual é a regra da DFC? A regra é que toda vez que o ativo aumenta, né, o fluxo de caixa diminui. Então, trazendo esse conceito para cá, o que a gente vai ter? A gente vai ter a variação do estoque de um ano para o outro, que foi 1993. Tá vendo aqui essa variação? E na coluna de saída, porque houve um aumento do estoque de um ano para o outro. Então, esse aumento corresponde a uma redução, né, a uma saída no nosso fluxo de caixa. Aí, a mesma coisa agora a gente vai fazer em relação aos passivos. Em relação aos passivos, houve 3 variações. A do ICM, a do imposto de renda e a do passivo de desinstalação. Só que nesse caso, houve um aumento do passivo, porque não existia nada, e aí passou agora a existir esses valores. Então, qual é a regra da DFC? Toda vez que o passivo aumenta, vai ter uma entrada do fluxo de caixa. E é exatamente isso que nós vamos fazer. A gente vai transferir aqueles valores para cá e vai agrupá-los na coluna de entrada, porque eles representam um aumento do fluxo de caixa, uma entrada do fluxo de caixa. E aí depois a gente vai fazer o somatório, né? A gente vai somar o total das entradas com o total das saídas. E a gente vai chegar num determinado valor. Esse valor ele tem que coincidir com o valor que nós encontramos lá no papel de trabalho 1. Então, especificamente em relação às atividades operacionais, que é o ativo operacional e o passivo operacional, essa junção do ativo menos o passivo vai dar os 32.603, que é esse valor que a gente vai encontrar aqui, tá vendo? Esse valor aqui é exatamente o valor que nós precisamos encontrar do lado de cá. E aí a gente pode dizer que o papel de trabalho, ele fechou, ele bateu. Ou seja, a atividade operacional que nós encontramos aqui fecha com aquela que nós evidenciamos no primeiro papel de trabalho. Se por acaso não bater, é porque está faltando ou está sobrando aí alguma conta. E aí a gente teria que revisar para encontrar o fechamento. Nesse caso, tudo certinho. Vamos agora passar para a atividade de investimento. O que vai acontecer nas atividades de investimento? Perceba que as atividades de investimento elas vão estar também classificadas do mesmo jeito que a gente fez lá no primeiro papel de trabalho. Como assim? A gente vai ter o contas a receber e a gente vai ter um subtotal. A gente vai ter o imobilizado e a gente vai ter um subtotal. A gente vai ter as propriedades para investimentos e o subtotal, e os intangíveis e o subtotal. De maneira que isso aqui tem que mais ou menos casar com o que a gente apresentou no papel de trabalho 1. Contas a receber, propriedades para investimento, imobilizado e intangível, que são esses aqui. Então, isso aqui precisa estar do mesmo jeitinho separado aqui, ok? E isso a gente acabou de fazer. Então, qual é o próximo passo, pessoal? O próximo passo é a gente identificar os valores que transitaram por essas contas.
E aí a gente tem duas formas de chegar nesses valores. Ou a gente vai para os lançamentos, e aí vai olhando os lançamentos, ou se vocês preferirem, a gente pode ir direto para as razões. Para os lançamentos, pode ficar mais espalhado, porque a depender de como é que você vai estar lançando, você vai ter um lançamento aqui, outro acolá, e pode dar um trabalhinho maior. Eu, particularmente, eu prefiro os razonetes, porque lá você já vai estar tudo agrupado naquela única conta, então não tem como você se perder. Vamos então, passo a passo, conta por conta. A primeira delas diz respeito ao contas a receber gerado pela venda lá do imobilizado. Então, se a gente for pegar o exercício, o que a gente vai encontrar? Que houve a venda do imobilizado e que essa venda foi feita a prazo, através de parcelas, que iriam ser recebidas. E essas parcelas, elas formaram o contas a receber pela venda desse imobilizado. Então, vamos aqui para o razonete, eu já coloquei aqui a aba de razonete pertinho, para a gente ficar migrando. E quando a gente chega aqui no nosso razonete, o que vai acontecer? Indo aqui para a conta, né, ou para o grupo, né, das contas do meu ativo, ok? Eu vou buscar as contas que geraram o contas a receber lá do meu fluxo de caixa. E aqui estão elas. Estão aqui juntinhas. Elas são essa aqui, que é o contas a receber, do lado, os juros a apropriar. Então, as duas contas estão aqui e a gente vai prestar bem atenção nelas. Veja, o que aconteceu? Quando houve a venda do imobilizado a prazo, o que aconteceu? Gerou-se um contas a receber e, imediatamente, a contrapartida dos juros a apropriar. Porque foi a prazo, em 4 anos, e houve juros. Então, essa contas a receber aqui, ela é reduzida pelos juros a apropriar. Então, vocês estão vendo aqui a entrada do lançamento e aqui a entrada dos juros a apropriar. E o que aconteceu no exercício? Houve o primeiro recebimento da parcela e houve a primeira apropriação dos juros. Então, se a gente for conferir lá no lançamento, a gente vai encontrar essa sequência. A geração do contas a receber, a geração dos juros a apropriar, o recebimento da primeira parcela e os juros. Ok? Esses 4 elementos, eles precisam estar evidenciados aqui. Aí você vai dizer, mas professora, tem que estar tudo isso detalhadozinho. E aí eu vou responder, veja, esses detalhamentos, eles são importantes. Se a gente passa por cima, se a gente não discrimina isso, vai dar um trabalhão danado para você montar esse fluxo de caixa. É preciso que vocês entendam que a DFC, ela precisa de tempo para ser feita. E mais do que tempo, quando a gente já tem uma certa prática, vai mais rápido. Mas o que ela precisa é que vocês entendam a concepção dela. Então, é necessário que a gente demonstre na DFC as atividades que, de fato, geraram caixa e a fumaça. A fumaça é o que está lá no lucro, mas que não tem impacto no caixa. É o fumacê. Então, está lá fazendo uma fumaça danada no lucro, mas quando você vai ver direitinho, não tem mais fogo, não tem mais nada, é só fumaça. Então, a gente tem que tirar essa fumaça, limpar o lucro. Então, pessoal, eu sei que no primeiro momento pode dar um trabalhinho, mas vocês precisam entender que é necessário para que a gente possa montar essa DFC, senão vocês vão ter mais dificuldade ainda. Se vocês começam a pular as etapas, vocês vão começar a ter muita dificuldade lá no final, e aí vão botar a culpa na DFC. Mas a coitada não é culpada. A culpa é a preguiça, né, que vocês estão tendo de preencher isso aqui direitinho, tá? Então, vamos preencher como deve ser feito, tá? Deixem de reclamar. Presta atenção. O que eu estou colocando aqui? Eu estou colocando a entrada dos 8.000, tá? E o respectivo juros a apropriar. Então, vocês estão vendo que esses 8.000 representam esses 8.000 aqui, ó. Ok?
E os juros a apropriar, tá vendo? É isso aqui. Ok? Bom, qual é agora o próximo passo? Por que que isso aqui está negativo? Isso aqui está negativo pela lógica da DFC. Toda vez que o ativo aumenta, não reduz o fluxo de caixa? Então, veja, R$8.000 é exatamente a entrada aqui do contas a receber. Então, se meu ativo aumentou, é uma saída do fluxo de caixa. É a regrinha da DFC. Não adianta ficar brigando com a regrinha da DFC. É outro ponto que a gente precisa entender. Não é? É simples, não fica buscando confusão. Se aumentou o ativo, reduz o fluxo. Se reduziu o ativo, aumenta o fluxo. Pronto, é só isso. Os juros a apropriar. Os juros a apropriar, ela não reduz o ativo, não é redutora do contas a receber? Então, pessoal, tá vendo? Ela vem para cá como entrada. Simples assim. Não vamos ficar brigando com os fundamentos da DFC. Aí aqui o que é que a gente vai encontrar? O recebimento do contas a receber, que é esse valor aqui, ó, tá vendo? De R$2.000. Por que que ele vai estar do lado de cá representando uma entrada? Porque eu não estou reduzindo meu contas a receber. Então, toda vez que eu reduzo o ativo, aumenta meu fluxo. Tá vendo que é simples? E o que que vem a ser esses 583? É a primeira apropriação. Tá vendo? Aí vem para cá e saída. Por que saída? Porque a minha apropriação de juros é exatamente o que estava reduzindo um valor maior, ficou agora um valor menor. Então, os juros a apropriar, ele não reduz o passivo, só que agora ele está reduzindo menos. Por isso que é uma entrada, é o raciocínio inverso. Deu para entender? Vou explicar pelos razonetes. Você não estava reduzindo em 1.521, não é verdade? Aí você não apropriou 583, então a redução não diminuiu. Então isso daí vai provocar a saída. Por quê? Porque do mesmo jeito que quando a gente entra com os juros a apropriar, reduz em 1.521 e essa redução provoca um aumento, se essa redução ela diminui, essa diminuição é uma saída. Deu para entender? E no final das contas, a gente vai fazer o quê? Vai somar, né? Total das entradas, o total das saídas, e vai chegar aqui num saldo de 5.062. Qual é agora o meu próximo passo? Eu venho para cá e mato aqui minha charada. Bate certinho. Então, significa que não ficou nenhuma continha de fora. Tá tudo certo. Vamos para o próximo passo. Próximo passo é o imobilizado. O grupo real do imobilizado. Bom, para isso, a gente vai precisar agora entrar nos razonetes das contas. Essa parte aqui todinha das atividades de investimento e também, já me adiantando, com as atividades de financiamento, turma, não tem o que fazer, não bora inventar coisa. Não adianta pular etapa. Vamos ter calma e preencher devagar. Precisa ir para as razões ou para os lançamentos, como vocês queiram, e precisa entender o que aconteceu com essas contas, para que a gente possa colocar aqui os valores corretos. Eu prefiro os razonetes, porque está tudo agrupado lá. Não vai ficar indo e voltando nos lançamentos, tá? Mas quem quiser ir para os lançamentos, fique à vontade. Só não pode esquecer nenhum. Por isso que eu prefiro o razonete, porque lá já está tudo agrupado. Então, vamos agora entender como que se deu esse 3.600. Quem é esse valor? Vamos para cá. Isso aqui representa um veículo que foi vendido. Então, vamos para cá. E olha ele aqui aparecendo. Esse veículo é um veículo que tinha um valor de entrada de 18.000, tá? E ele tinha uma depreciação associada de 14.400. Esses eram os valores originais iniciais. Aí ele foi vendido, ele foi baixado.
Então, o que vai acontecer? Eu vou, primeiramente, né, baixar aqui a minha depreciação contra o veículo, né? Vou encontrar o saldo, né, que é o valor contábil líquido do meu veículo. E aí eu vou baixá-lo, porque ele não foi vendido. Então, se ele foi vendido, ele tem que sair da conta do ativo. Então, os 3.600 que a gente está vendo aqui representam esses 3.600 aqui, que é o crédito na conta de veículos. Esse valor aqui, ó, 3.600, ele vai vir para cá. Por que ele é uma entrada? Porque meu ativo ele não está diminuindo. Então, se ele está diminuindo, então 3.600 aqui, 3.600 aqui. Alguém pode perguntar, e por que eu não vou mexer com a depreciação? Porque a depreciação ela foi anulada contra o próprio veículo. É por isso que eu não vou falar mais de 14.400, porque eu vou estar sendo redundante. Essa depreciação que está aqui, ela está aqui também. Então, uma vai anular a outra. O que me interessa é somente a variação, que foi de 3.600. Essa aqui é que vai vir para o fluxo de caixa. Esses 14.400, como ele vai estar simultaneamente nas duas contas, uma vai anular a outra. Então, não preciso colocar esse efeito no fluxo de caixa. O que vai me interessar é somente a variação efetiva da conta. Aquela onde a contrapartida vai estar fora dessa conta aqui, desse conjunto, desse binômio, veículo com depreciação, que é justamente 3.600. Como ela reduz meu ativo, ela vem para cá e ela vai provocar um aumento do fluxo de caixa. Tá bom assim? Vamos para o próximo. O próximo é a cacimba, ou caçamba, como vocês queiram. Eu botei cacimba porque eu me enrolei lá no exercício. Mas, na verdade, isso não é uma cacimba, isso é uma caçamba. Mas, seja lá como for, vamos embora para ela. Então, cá estamos nós. Qual é a brincadeira aqui da minha cacimba, né? Eu tinha um caminhão, esse caminhão tinha uma cacimba, e a cacimba, ela ficou velhinha, não prestava mais, eu comprei uma nova. Lembram do exercício? Aí, o que vai acontecer? Nessa nova que eu comprei, eu vou ter dois eventos. Eu vou dar entrada na nova e eu vou ter que baixar a antiga, a que está sendo dado baixa. Eu vou ter que baixar a velhinha, tá? Então, aqui nessa baixa, representa a baixa da cacimba antiga. E essa aqui é a entrada da nova cacimba. Vamos lá para cá para a gente entender essa brincadeira aqui. Veja só, pessoal. Aqui está meu caminhão, tá certo? Aqui está a minha famosa cacimba, ou caçamba, como vocês queiram, tanto faz. E aqui está a depreciação do meu caminhão. Então, o que é que a gente fez? Veja, R$10.000 era o valor de partida, o valor original, e R$5.000 era a depreciação acumulada que já existia, tá bom? Muito bem. O que aconteceu? Aconteceu que a gente comprou uma cacimba nova e vai ter que baixar a antiga. Lá nos nossos lançamentos, a gente identificou qual é o valor da cacimba antiga que precisará ser baixada, lembra? Qual era o valor? 1.260. Se a gente for olhar os lançamentos, a gente vai ver que o valor de baixa da cacimba velha, da antiga, né, quando a gente pega os R$2.000 e traz isso aí a valor passado, como diz a história, a gente vai chegar lá nos 1.260. Bom, e esse valor que vai ser baixado do meu caminhão. Só que eu não posso simplesmente baixar 1.260. Por quê? Porque desse valor uma parte já tinha sido depreciado, lembra? Então, a gente vai pegar essa depreciação, traz para cá. Aí, o que é que a gente acabou de falar? Esse lançamento aqui, ó, como ele vai ser feito simultaneamente, tanto na depreciação acumulada como no caminhão, isso aqui não vai para fluxo de caixa, porque um vai anular o outro, percebe, pessoal? Um anula o outro, isso não vai me interessar. O que me interessa é a diferença, que é 504. Então, 504 é o valor que sobra aqui, né, para 1.260, tirando 756. Eu pego esse valor e jogo para o meu fluxo de caixa.
Como ele está reduzindo o valor do meu caminhão, né? Ele está diminuindo esse valor, então 504 efetivamente é o que vem para cá. Tá vendo? Então, eu não vou precisar mexer nem nesse valor, nem nesse, porque eles se anulam. E o que me interessa, turma, é exatamente o valor de 504. E esse valorzinho vai vir para cá. Tá bom assim? A cacimba nova é fácil. É só pegar esse valor que foi dado a entrada, não é? E toda vez que meu ativo aumenta, o que vai acontecer com o meu fluxo de caixa? Ele diminui. Então, facinho, facinho, eu chego aí nos meus R$2.000 da cacimba nova. Vamos para o equipamento. Esse equipamento ele foi comprado a prazo, tá certo? Através de prestações. E ele vai estar aqui. Olha ele aqui, tá vendo? Pronto, cheguei nele. O débito corresponde ao valor presente do fluxo de caixa das prestações. Se a gente for lá para o lançamento, a gente vai encontrar esses 16.401, tá? Eu não vou voltar para o lançamento, não. Mas lá no lançamento, a gente vai encontrar os 16.401, que é o valor presente do fluxo de pagamentos. Então, como esse é o valor que foi dado a entrada no meu ativo, então 16.401 eu carrego ele para cá. Como houve um aumento do meu ativo, então vai ter também aqui uma saída, porque toda vez que o ativo aumenta, o fluxo de caixa diminui. Então, 16.401 ele vai estar aí bonitinho para nós, tá? Aqui é o meu galpão, que corresponde a essa criaturinha aqui. Aqui, cadê meu galpão? Galpão, galpão. Não é galpão, pessoal. É máquina. Oh, meu Jesus, cadê minha máquina? Olha ela aqui, pronto. Aí a minha máquina, ela foi comprada, né, à vista, e aí a entrada dela foi por 2.200, muito bem, débito do ativo, reduz o fluxo de caixa, eis aqui meus 2.200. O galpão é a mesma coisa. Aí, cadê meu galpão? Tá aqui, porque ele tá com um nome diferente, tá como Unidade Fabril, mas é lá o nosso galpão, tá? Aqui lembrando que o custo ele foi composto de R$5.000 mais os 500, que é o passivo de desinstalação, não vem ao caso. A entrada nele no ativo é por 5.500. Então, 5.500, esse valor, ele vai vir para cá. É a entrada do meu ativo, tá? Aumentando aqui meu ativo e aí provocando uma redução do meu fluxo de caixa. E aqui, turma, é a depreciação. Essa depreciação é a depreciação lá da minha DRE, tá? Então, lá na minha DRE vai ter esse valor e eu trago ele para cá. Muito bem, com isso eu fechei todo o meu ativo, todas as minhas contas de ativo, né, que sofreram variações em seus valores, né? Todas as contas de ativo que sofreram essas modificações, elas virão para cá. E claro que quando eu vou pegar a diferença, né, da entrada menos a saída, eu vou encontrar os 17.069. E aí a gente vai ter que ter o cuidado de conferir com o imobilizado que está lá no papel de trabalho 1, tá? Não pode ser diferente esse valor. E, finalmente, para encerrar aqui o imobilizado, eu queria somente trazer para vocês o caso de um dos imobilizados que foi totalmente depreciado, que é a minha queridíssima máquina. A minha máquina, ela foi totalmente depreciada porque chegou no final da sua vida útil, pessoal. Então, o que vai acontecer com ela? Quando chegar no final da vida útil, teoricamente, ela já é uma inútil, coitadinha, já não serve mais para nada, e a gente vai baixá-la completamente. Esse movimento de baixar a máquina não vai causar impacto no fluxo de caixa, por quê? Porque é como a gente estava explicando, esse lançamento de 20 mil vem para cá e vem para cá, então eles se anulam.
por eles se anularem, eles não precisam ir para o papel de trabalho, porque um vai complementar o outro, positiva e negativamente, tá? E aí, com isso, a gente encerra a parte do imobilizado. Vamos agora para o que está faltando, que são os investimentos, os intangíveis e os respectivos passivos.